Pai nosso, dos pobres marginalizados, Pai nosso, dos mártires, dos torturados. De convidar o Frei Gilvander, que é da Comissão Pastoral da Terra. Ele vai, então, fazer 10 minutos de considerações, explicando o que é esse caderno de conflitos no campo Brasil 2018, da CPT. É um presente que eu não queria receber, né? Porque conflitos. Para você, viu? Nossa, mãe. Obrigada. Você, minha querida. Obrigada. E, doutor? Beleza, depois desse necessário e longuíssimo debate sobre os direitos humanos, desde 1h30 da tarde até agora, para nós é com dois sentimentos. Por um lado, alegria por eu, Frei Gilvander, estarmos aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais para fazermos o lançamento desse livro, relatório, Conflitos no Campo do Brasil, referente ao ano passado, 2018. Melhor seria se não tivesse acontecendo esse tanto de conflitos. Primeiro, deputada Leninha, obrigadão de coração por você ter acolhido pela Comissão dos Direitos Humanos, e eu acho que nada melhor, perfeita sintonia, nós fazermos o lançamento desse livro, relatório Conflitos no Campo, aqui na Comissão dos Direitos Humanos. Ele já foi lançado a nível nacional na CNBB em Brasília, no último dia 12 de abril, já foi lançado na Assembleia Legislativa também de Rondônia, e de mais alguns outros estados aí. Lá no finalzinho do Evangelho de Marcos, no capítulo 15, versículo 39, tem uma cena que lá do Império Romano está na frente de Jesus crucificado, olho no olho, com Jesus na cruz, e o soldado espontaneamente exclama dizendo assim: de fato, esse é o Filho de Deus, é o homem. Seria melhor se nós pudéssemos fechar os olhos, numa postura de avestruz, esconder a cabeça dentro do chão e não termos que olhar para os conflitos, as violências, tudo que a Comissão dos Direitos Humanos aqui, como a Comissão Pastoral da Terra, vê com os próprios olhos e muitas vezes em lágrimas. Então a Comissão Pastoral da Terra, que nasceu em 1975, nacional já com 44 anos de história, aqui em Minas Gerais, a CPT, estamos nesse ano 2019 celebrando 40 anos de história, e aí há 34 anos, desde 1985, a Comissão Pastoral da Terra vem fazendo esse livro, que é um relatório, um diagnóstico sobre os conflitos e as violências que acontecem no campo brasileiro. Começou como um caderno de conflitos no campo. Era pequenininho, mas foi aumentando e tudo. Primeiro a gente registrar que isso aqui, depois de ser divulgado, ele fica disponibilizado também no site da CPT Nacional, cptnacional.org.br. Você clica lá, pode ter acesso em PDF aos 34 anos passados. É hoje um grande subsídio para subsidiar tantas pesquisas de mestrado, doutorado e políticas no rumo da reforma agrária, da partilha, da democratização, da socialização da terra, essa luta que está sendo travada, que é muito ardorosa. E ele é fruto de uma pesquisa que é feita por mais de 700 agentes de pastoral da Comissão Pastoral da Terra, espalhados em todos os estados brasileiros, contando ainda com a participação de muitos outros militantes, de dezenas de outros movimentos populares camponeses, que não apenas ouve falar dos conflitos e das violências, mas que vê e acompanha de perto. Para ser preciso aqui nos números, em 2018, aumentou o número de pessoas envolvidas em conflitos no campo. Aproximadamente 1 milhão de pessoas estiveram envolvidas em conflitos no campo no Brasil em 2018. Precisamente, 960.630 pessoas estiveram envolvidas em conflitos contra 708 mil em 2017. O ano passado, um aumento de 36,6% dos conflitos no campo. Foram 118 mil famílias envolvidas em conflitos por terra no ano passado, 2018. Um aumento de 11%.
E aí é importante observar, de 2015 até o ano passado, 2018, média anual de 127.188 famílias, cerca de 500.000 pessoas envolvidas diretamente em conflitos na luta por terra no período da chamada ruptura política, iniciada com o golpe parlamentar, jurídico e midiático. Isso revela claramente como é que as opções ou as desopções políticas influenciam em mais violência ou menos violência. Foi só fazer o golpe parlamentar, jurídico e midiático que explodiu, aumentou em muito os conflitos no campo, resultando em muito mais violência. Na região norte do Brasil, estavam no ano passado 51,3% de todas as pessoas envolvidas em conflitos agrários. Esse dado demonstra que o agronegócio continua invadindo a Amazônia. Aconteceu também, segundo aqui o livro Conflitos no Campo Brasil, em 2018, um acirramento da violência privada que fez explodir o número de famílias expulsas. Somente no ano passado, 2018, o poder privado, jagunços e milícias foram responsáveis pela expulsão de 2.307 famílias. Mais de 9.000 pessoas foram enxotadas de ocupações de terras que não cumpriam a função social, não por policiais, mas por milícias. E o poder público despejou mais de 11.000 famílias, cerca de 44.000 pessoas. O ano passado, 2018, ano eleitoral, 28 camponeses foram assassinados em conflitos no campo. Detalhe, 57% lideranças. Então, matando principalmente as cabeças. Detalhe eloquente, 57% dos assassinatos o ano passado aconteceram no Pará, 16. E 3 assassinatos no município de Anapu, o município onde, no dia 12 de fevereiro de 2005, mataram a irmã Dorothy. Lembrar também o seguinte, em 2017 foram assassinados 71 camponeses do Brasil. O ano passado caiu para 28. Mas a Comissão Pastoral da Terra demonstra que sempre nos anos eleitorais cai-se o número de assassinatos, provavelmente para não afetar as campanhas eleitorais. Mas a CPT já apurou que nos primeiros 4 meses de 2019, 10 assassinatos já aconteceram no campo brasileiro, entre os quais alguns dos assassinatos do ano passado, quilombolas. Por exemplo, no Pará, o quilombola Nazildo dos Santos Brito, de apenas 33 anos, foi assassinado da comunidade quilombola Turé 3. Ele estava ameaçado de morte porque estava denunciando crimes ambientais praticados pela empresa Biopalma da Amazônia S.A., subsidiária da mineradora Vale. No ano de 2015, ano também do golpe parlamentar jurídico midiático, a CPT demonstra pela pesquisa que aconteceu uma explosão das áreas conflituosas no Brasil. Houve um aumento de 163% em relação a 2014, passando de 8 milhões de hectares para 21 milhões de hectares. E pior, o ano passado, em 2018, se a área de terra sobre o qual teve conflitos pulou para quase 40 milhões de hectares, o que corresponde a 4,6% da área total do país, o que mostra a gravidade da injustiça agrária no país. Em 2018, em relação a 2017, houve um crescimento, segundo aqui o livro Conflitos no Campo Brasil, da CPT. Houve os seguintes crescimentos. Cresceu 4% o número de conflitos no campo, cresceu 35% no número de pessoas envolvidas, cresceu 40% em conflitos por água, cresceu 30% em conflitos trabalhistas no campo, cresceu 10% em conflitos envolvendo a mineração, cresceu 11% no número de famílias envolvidas em conflitos por terra, cresceu 6,5% em terras em disputa, cresceu em 59% em famílias expulsas, cresceu em 5,7% maior em famílias despejadas. Foram 11.231 famílias despejadas. Em 2018, o ano passado, 482 mulheres sofreram violências nos conflitos no campo. Como estamos em Minas Gerais, precisamos recordar que
400 mulheres foram detidas em ação que denunciavam a privatização das águas no estado de Minas Gerais. Elas ocuparam a Nestlé em São Lourenço. A polícia as manteve detidas por horas dentro dos ônibus que as conduziam e todas passaram por revistas vexatórias. O número da violência contra as mulheres de 2009 a 2018 também se agravou em muito. Primeiro, nesses últimos 9 anos, de 2009 a 2018, 38 mulheres foram assassinadas. 80 mulheres sofreram tentativas de assassinato. 409 receberam ameaças de morte. 22 mulheres morreram em consequências de conflitos no campo. 111 mulheres foram presas. 410 mulheres foram detidas. 37 mulheres foram estupradas. Outras sofreram agressão, 77. Ameaça de prisão, 16. Contaminação por agrotóxicos, 19. Ferimentos, 52 mulheres. Humilhadas, 57. Intimidação. Isso aqui em números reais. Todo despejo fere a dignidade de todas as mulheres. Em 2018, conflitos pela água quebraram novo recorde com maior número desde 2002, 17 anos atrás. Em 2018, foram registrados pela Comissão Pastoral da Terra 276 conflitos pela água, envolvendo cerca de 74 mil famílias. Entre as vítimas, 85% delas são comunidades tradicionais. O número de conflitos foi 40% maior e o de famílias envolvidas 108% maior. Bahia e Minas Gerais foram os estados com o maior número de conflitos pela água em 2018. Minas e Bahia, com 65 casos. Ressalta-se que a maioria dos conflitos resulta em violência. Em 2018, as mineradoras foram responsáveis por 50,36% dos conflitos por água. 111 conflitos por água foram protagonizados por mineradoras internacionais e 28 conflitos foram protagonizados por mineradoras nacionais. Os registros da CPT mostram que, de 2004 a 2018, houve 1.123 conflitos em torno à mineração. A partir de 2010, houve uma explosão de conflitos causados pela mineração, o que demonstra que a mineração está causando colapso das condições objetivas de vida do povo e dos ecossistemas. Em 2018, houve 89 ocorrências de conflitos trabalhistas, 35% a mais que em 2017, e com 1.477 pessoas envolvidas, 178% a mais que em 2017. De 2000 a 2018, a CPT registrou 363 vítimas fatais em conflitos envolvendo agrotóxicos. Lembrando aqui que a maioria esmagadora das vítimas do uso exagerado de agrotóxicos pelo agronegócio, a CPT não tem acesso. Para nós, que estamos em mais de 700 agentes da Comissão Pastoral da Terra no Brasil, contabilizar esses dados, para nós não é apenas número. Isso aqui é envolto de lágrimas. A gente faz isso com a convicção de que é apenas a gente tendo a coragem de fato, olhar olho no olho dos crucificados da história, só assim que a gente pode continuar conspirando para a gente superar essa injustiça agrária que é uma infâmia. E para nós da Comissão Pastoral da Terra, sabemos muito bem que o capitalismo no Brasil não é apenas a opressão do capital em cima da força de trabalho, não. A privatização, a propriedade privada capitalista no Brasil, principalmente da terra, é uma estrutura que mantém a sustentação de todas as injustiças sociais. Que esse aqui, 34ª edição de Conflitos no Campo Brasil, possa ser um subsídio para a gente fortalecer a luta em prol dos direitos humanos fundamentais sobre todas as espécies, a partir do direito agrário e do direito campesinato. Obrigadão, deputada Leninha. Obrigadão, deputada André Jesus. Obrigado, deputada Beatriz e todos os presentes aqui, por nos conceder essa responsabilidade de estarmos aqui tornando público no Estado de Minas Gerais esse 34º livro da Comissão Pastoral da Terra, que ajuda a compreender a gravidade dessa violência que é sobre o povo camponês. Obrigado. Obrigada, Frei Gilvander.
é santificado naqueles que morrem defendendo a vida. Teu nome é glorificado quando a justiça é nossa medida. Teu reino é de liberdade, de fraternidade, paz e comunhão. Maldita toda a violência que devora a vida pela